Olá, amigão, tudo bem? A noite chega e a gente vai descansando. Coloca uma música e vai colocando a casa em ordem. A casa, as emoções, a alma vai colocando em ordem. Para quê? Para não ir dormir e colocar a cabeça no travesseiro, seja com esses sentimentos de ansiedade, de irritabilidade, nada disso. Então, precisa-se cuidar da alma e das emoções. A gente vive dias corridos, dias em que, de uma maneira muito natural, a gente se irrita. E às vezes com frequência. A irritabilidade, a ansiedade, elas vão tomando uma dimensão muito grande na vida de qualquer um. E aí a gente precisa parar e descansar. Colocar a mente, a alma, as emoções no lugar certo. Algo que destrói uma vida. Na verdade, há muitas coisas que vão fatalmente destruir as nossas emoções. Mas existe uma que o escritor de Hebreus, no capítulo 12 e verso 15, ele diz: não deixe que a erva daninha da amargura se espalhe. Amargura. Amargura é uma erva daninha mesmo, porque ela se espalha nas emoções, nas nossas emoções, na nossa alma, e às vezes a gente nem se dá conta. Aquela maneira de viver amargurado passa a ser uma coisa normal. E ela vai fatalmente atingir outros à nossa volta. Por isso, ela tem o potencial de destruir relacionamentos. Esposa, esposo, pais, filhos, filhos, pais. Ela atinge e destrói grupos familiares e amigos de longa data. Raiz de amargura. E ele continua dizendo: uns poucos espinhos podem arruinar um jardim em pouco tempo. Amargura é espinho, de fato, que vai machucando a vida, vai destruindo, vai arrasando. E quanto mais cedo a gente consegue se dar conta dessa realidade, mais cedo a gente consegue gerar, através do Pai, cura para a alma, cura para as emoções. Por que eu estou dizendo isso? Olha só, existem alguns dados que mostram que por volta de 50% da população brasileira vive com sentimentos que levam à amargura. Decepção. Sabe, tem aqueles que militam na área política. São como que soldados nessa área política. Colocam a vida, a sua vida, nessa maneira de viver em relação à política. E aí, em algum momento, se decepciona. Colocou a esperança sobre um homem, sobre uma mulher, sobre um sistema, e não deu certo. Esperança posta no lugar errado. A irritabilidade. A irritabilidade é um sentimento absurdamente terrível.
se irrita com qualquer coisa, se irrita com um barulho, se irrita com um grito, se irrita com uma palavra, com um pensamento que veio à mente, uma lembrança que veio à mente, de muitas vezes décadas passadas, mas lembrei daquela situação e aquilo me trouxe irritação, sentimentos que conduzem à amargura. E aí a gente vai ficando diariamente, convivendo com esse sentimento diariamente, e a gente não se dá conta que as amizades estão ficando mais longe, que os relacionamentos estão ficando mais distantes, mais supérfluos, porque ninguém consegue conviver com uma pessoa amargurada, que tem quase que prazer de viver essa situação, constantemente amargurada. Relembrando, o escritor de Hebreus 12:15 diz, olha, não deixe, não permitam, é uma opção minha, é uma opção tua, não permitam que a erva daninha da amargura se espalhe. A gente precisa descobrir esses momentos de paz. Trazer à memória aquilo que dá vida, trazer à memória aquilo que é bom, que é agradável, aquilo que sustenta a alma, aquilo que fortalece o espírito, aquilo que coloca as emoções no lugar certo. A gente precisa descobrir esses momentos. Amargura, irritabilidade, essas coisas, decepções, elas estão disponíveis diariamente. Mas eu não quero isso. Eu decido não querer isso na minha vida. Eu decido que isso não vai fazer parte da minha vida. Então descubra esse momento de silêncio. Esse momento de, eu diria assim, de conversar com o Pai. De estender a alma diante dele. De se mostrar como tu é. E a partir daí, a partir daí ele vai arrancando a raiz. Ele vai tirando esse sentimento que faz mal para ti e para aqueles que te cercam. E aí pode ter certeza de uma coisa. No dia seguinte, a alma vai estar bem mais leve. Eu sou o pastor Valdeci. E sempre, sempre, sempre é um prazer conversar contigo.